Fala, investidor, tudo bem com você? Hoje vamos discutir sobre o fundo BCRI11. O fundo BCRI11 é um fundo de papel que não é tão badalado assim como são os seus pares, por exemplo, o IRDM11, HTCR11 e DEVA11 e entre outros, mas ainda assim o BCRI11 é um fundo mais antigo do que esses que eu dei exemplo. Porém, o BCRI11 ele tem um patrimônio líquido menor que esses fundos mais novos que eu acabei de dar exemplo. Por estratégia da gestão, o fundo faz menos emissões de novas cotas em comparação com outros fundos de papel e quando faz também com uma quantidade de cotas menores do que os demais. A estratégia do fundo é crescer aos poucos, devagarinho, sem ir com muita sede ao pote. Mas nós vamos ver ao longo desse vídeo que o fundo ele tem até um yield bom. Mas antes de prosseguirmos com o conteúdo do vídeo, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Kesley. O objetivo desse canal é compartilhar minhas experiências e os meus conhecimentos com o pequeno investidor. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, é de graça, acione o sininho para que toda vez que tiver vídeos novos por aqui, você seja um dos primeiros a ser notificado. Outro aviso, esse vídeo não se trata de qualquer recomendação de compra ou de venda, beleza? Então agora vamos dar uma olhada no relatório gerencial do fundo para conhecer melhor sobre o BCRI11. Eu já dei uma olhada antes, o relatório dele não é um dos melhores em comparação com os outros fundos, faltam algumas informações e esteticamente também. Vamos lá, o fundo tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária com certificado de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário, que é o LCI, letras hipotecárias, cotas de fundos imobiliários e cotas de FIDC, cotas de fundo de renda fixa e debentures. E o benchmark do fundo é IGPM mais 6% ao ano. Então o objetivo dele é sempre bater esse índice aqui, o IGPM mais 6% ao ano. O fundo é administrado pela BR Trust, possui a gestão do Banco Banestes. Público-alvo, investidores em geral, prazo de duração indeterminado, possui somente taxa de gestão com 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Um ponto positivo do fundo é que ele não possui taxa de performance. Atualmente ele tem 4,4 milhões de cotas, tem um patrimônio líquido aqui de 472 milhões de reais. Aqui está a composição da carteira. A maioria dos seus ativos, ou seja, 46,7%, estão indexados ao IPCA mais 7,88%, 16% em IGPM mais 9,26%, 12,5% em CDI mais 2,96% e possui aqui também 7,9% em CDI. Aqui está a composição da carteira de ativo. Atualmente, seu patrimônio é composto de 78,6% de CRIs, 16% de fundos imobiliários e 5,4% de fundos de investimento. Aqui está a discriminação dos setores dos ativos. A maioria dos seus CRIs, com 45,2%, são CRIs corporativos. Ele tem também aqui 10% em residenciais, 8,6% em shoppings, 4,7% em loteamento, 4,4% em multipropriedades e tem também 3,3% pulverizados. Bom, aqui está a distribuição geográfica dos CRIs. Então, a maioria, 55%, estão localizados no Sudeste, 16% no Nordeste, 13% no Sul, 12% no Centro-Oeste e 4% no Norte. E aqui está a duração dos ativos em anos. Os ativos indexados ao CDI têm em média mais de 3 anos de duração, em GPM mais de 2 anos e meio, em GPDI mais de 2 anos, em IPCA mais de 4 anos. E a duração média dos ativos que compõem sua carteira é aqui de 3,7 anos. E aqui estão a lista dos seus CRIs. O BCRI11, ele tem 57 CRIs atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo. E aqui estão os seus principais CRIs, ou seja, aqueles que representam uma parte maior da sua carteira. O CRI Sendas, ele equivale a 7,25% da carteira. E a indexação dele é IPCA mais 4,9%. E tem um vencimento aqui em 2034. O segundo é o CRI Circuito das Compras, representando aqui 4,62% da carteira. A indexação dele é o IGPM mais 8% e vence em 2025. Uma outra coisa que a gente pode observar na carteira do fundo é que ele mescla aqui os CRIs com uma maior rentabilidade com CRIs de menor rentabilidade. Ou seja, os que têm menor rentabilidade são CRIs teoricamente mais seguros e os CRIs com maiores rentabilidades são teoricamente os CRIs com maior risco. Então vejamos, ele tem CRIs com CDI mais 1,7% e tem GPM mais 14,25%, assim como tem também IPCA mais 12%. E aqui estão os fundos imobiliários que ele investe também. Tem aqui o HCTR11, que representa aqui 5,3%, mas ele tem também cotas que exerceu a preferência, HCTR13 e HCTR14. Somando dá um total de 8,28%, então é o ativo dele mais representativo na sua carteira.
passando aqui dos seus dois maiores CRIs, ó, com 7,25% e 4,62%. Ele possui também aqui cotas do DEVA, o fundo de CRIs da Devan, DEVA 15 e DEVA 16, ou seja, são cotas que ele participou da subscrição, somando dá um total aí de 4,56%. Ele possui também cotas do fundo VSLH11, que é um novo fundo high yield da Hectare, com 3,13% do total dos seus ativos. E possui aqui também uma quantidade bem pequena, não chega nem a 0,01%, que é o fundo BCIA11, que é um fundo FOF do Bradesco. Possui também aqui 5,39% nesse fundo de renda fixa da Caixa Econômica. Aqui no relatório gerencial, o gestor ele faz alguns comentários. Ó. Eles exerceram o direito de subscrição no fundo Devan, no caso que é o DEVA 11, e no fundo Hectare, que é o HCTR 11. Ele comenta que possui estratégia de realizar alocações táticas em fundos imobiliários que possuem boas perspectivas de rentabilidade, que é o caso dos fundos que ele tem na carteira. O gestor fala aqui no relatório que o fundo realizou um ganho de capital aqui de mais de R$252 mil, já descontado o imposto de renda, com a alienação de cotas do fundo DEVA 11. Contribuindo para os resultados positivos do mês. Ou seja, como o DEVA 11 estava com o valor das suas cotas muito acima do valor patrimonial, ele decidiu vender para realizar lucro. Ele usou as estratégias que os FOFs usam, comprando barato, participando de emissões de cotas, e quando as cotas do fundo estão muito caras, ele vende. Mas isso aí é a estratégia do gestor. Se a gente for tentar copiar isso, a gente pode se dar mal. Ele continua falando aqui sobre as perspectivas do fundo para o futuro. Entendemos que diante desse cenário de um aumento de inflação e elevação das taxas de juros, os fundos imobiliários de papel como o BCRI11 tendem a se beneficiar e apresentar melhores resultados que as demais categorias do setor. Então ele já está de olho aí nessa movimentação de possíveis altas dos juros. Talvez fazendo novas emissões para comprar mais CRIs indexados ao CDI ou mesmo ao IPCA. Aqui estão as demonstrações financeiras do fundo. O resultado dos CRIs, juros mais correção, foi aqui de um pouco mais de 5 milhões de reais. Ele deveria discriminar aqui o quanto ele conseguiu com juros e quanto ele conseguiu com correção. Só que ele somou tudo. O ideal é que ele separe, como os outros fazem. Em resultado de FIIs, foi um pouco mais aqui de 757 mil reais, dando um total de receita aqui de 5,8 milhões de reais. E ele distribuiu aqui R$1,15. Então, olhando aqui o seu histórico de distribuição de dividendos, ele vem distribuindo aqui todos os meses, com variações. Isso aqui é comum para fundo de papéis. E isso aqui resultou no dividend yield de 9,39% no momento que eu gravo esse vídeo, o que equivale em média a 91 centavos por cota de distribuição, que dá um dividend yield médio aqui de 0,78%. Uma outra coisa que ele mostra aqui no relatório gerencial é o seu histórico de distribuição de dividendos por cota. Então nessa coluna aqui, nós temos o preço da cota patrimonial, ou seja, o valor real que vale as suas cotas, não o valor de mercado. Desde aqui de abril de 2020 até março de 2021. E aqui são a distribuição. Por exemplo, em abril de 2021 ele distribuiu 73 centavos por cota. E a última distribuição dele foi de R$ 1,15 por cota, sobre esse valor de R$ 107,31. O que eu quero chamar a atenção aqui é que se o cotista tivesse comprado sempre no valor justo da cota, ou seja, no valor real da cota, ele teria comprado com P sobre VP de 1. Se ele tivesse comprado sempre com P sobre VP de 1, ele teria um dividend yield de 10,26%, ou seja, maior do que os 9,39%. Por isso o P sobre VP é muito importante para fundos de papel, porque ele afeta diretamente a rentabilidade do cotista. A gente viu que o fundo ele tem uma duração média dos seus CRIs de 3,7 anos. Então é bom a gente sempre comparar o dividend yield do fundo com títulos de renda fixa, seja um tesouro IPCA+, seja um tesouro pré-fixado, para ver se é mais vantajoso investir no fundo ou investir num título de renda fixa. O fundo ele tem 3,7 anos, a gente pode comparar com os títulos de tesouro direto, que são teoricamente os mais seguros. Então entrando aqui no Tesouro Direto, a gente pode ver aqui esses títulos. Ó. O mais próximo é esse aqui de 2024, que dá aqui 3 anos. A taxa de rendimento desse título aqui pré-fixado de 2024 é de 7,97%. Qual que é o dividend yield do fundo? É de 9,39%, quanto a taxa de rendimento da renda fixa de 7,97%, no momento que eu gravo esse vídeo. Tesouro pré-fixado, ele fica sempre variando, então sempre é bom olhar no momento que você vai comprar. Então essa diferença aqui entre o dividend yield do fundo e a taxa de rentabilidade da renda fixa é o meu prêmio. Então meu prêmio vai ser de 1,42% por eu estar investido em renda variável. Será que vale a pena investir na renda variável e ter um prêmio adicional aí de 1,42% por estar correndo risco na renda variável? Bom, isso aí fica a decisão de cada investidor.
Agora, se o cotista tivesse comprado somente quando as cotas do fundo tivessem P sobre VP de 1, ele teria então, que a gente já viu, um dividend yield de 10,26% contra os 7,97% aqui do Tesouro. O prêmio agora seria de 2,29%, já aumentou. Então, com um prêmio de 2,29%, muitos investidores já se sentem confortáveis em trocar um título desse aqui pré-fixado pelo um fundo. Mas do mesmo jeito, muitos investidores também vão se sentir confortáveis com 1,42% de prêmio. Então, quanto maior esse prêmio aqui, melhor. Beleza, então? Na minha opinião, BCRI11 é um bom fundo, já tem aí 6 anos de existência. Então já é um bom tempo para a gente saber o que esperar do fundo. Tem um bom histórico de distribuição de dividendos, tem um bom dividend yield, aí na casa dos 9,39%. Claro que tem muitos fundos de papel com yields um pouco maior, mas também tem com yield igual e também tem com dividend yield menores. Então é questão de investidor olhar, analisar e ver o que mais vale a pena para ele. A gente viu também que o fundo ele mescla ativos com uma rentabilidade menor, mas logo teoricamente vai ter uma segurança maior, com ativos que têm mais risco, o que vai aumentar o seu potencial de rentabilidade. E essa mistura de alta rentabilidade com baixa rentabilidade resulta no seu atual dividend yield, que é de 9,39%. Ou seja, ainda rende mais do que a inflação. Então beleza, fechamos aqui a discussão do BCRI11. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, isso é importante para o canal. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa também aí no comentário. Então é isso aí, valeu, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E a gente se vê até a próxima. Valeu, tchau, tchau!